Everson, como deve ser feito um trabalho de base? Entra tiro? Não entra tiro? É só treino longo? Fala um pouco sobre excesso de treinamento. Essas foram algumas perguntas que me fizeram. O melhor que eu puder agregar, eu vou estar compartilhando. Como também todos os meus últimos treinamentos das últimas semanas, rumo aos 3 minutos por quilômetro. Após a vinheta. E aí, Everson AMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Começando aí fevereiro a todo gás, 1º de fevereiro de 2019. E vamos dar continuidade aí ao trabalho que eu sempre vinha fazendo aí, falando a respeito da minha semana de treinamento. Eu vou falar basicamente aqui das minhas últimas semanas e depois vou responder a algumas perguntas que me fizeram aí no canal. Bom, na semana do dia 14 ao dia 20 agora de janeiro, o que aconteceu? Todos os meus treinos longos, que totalizaram 5 treinos longos durante a semana, segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Esses treinos longos, a média deles, saíram ali com um pace de 4 minutos e 3 por quilômetro. E aí eu tenho que destacar, meu Deus, esqueci o negócio. E aí eu vou ter que destacar o sábado e o domingo. Porque o que aconteceu no sabadão? Eu precisaria treinar ou de madrugada ou à noite no sábado. E como no domingo eu teria 18 km para fazer, que seria o longão, e eu não poderia fazer esses 18 km à noite, para não acumular treino para o início da outra semana, o que eu pensei na madrugada do sábado? Putz, agora eu tenho que escolher, ou eu treino agora de manhã, ou eu treino à noite. Só que o detalhe é que na sexta-feira anterior, eu havia feito treino de tiro à noite, às 6h52. Eu tinha feito 14 tiros de 300 metros. Só diga-se de passagem, os tiros saíram com tempo médio de 58 segundos. Então eu precisaria de um descanso considerável, né? Aí deu no sábado, eu acordei de madrugada, a menos de 10 horas de intervalo desse treino de tiro. E, a meu ver, eu já estava com o corpo legal, né? Não foi tipo assim, fazer o treino do sábado, eu não tinha consciência de que o meu corpo precisasse de um tempo maior de descanso, porque eu também já estava com o corpo legal. Mas enfim, resumo da ópera. Ao invés de fazer à noite, eu fiz de madrugada. O treino de sabadão era 8 km. Fiz de madrugada, fiz com um tempo um pouco alto, porque quando eu comecei a treinar eu senti as minhas pernas, que realmente não tinha recuperado. Mas eu decidi não fazer esse treino à noite, porque eu imaginava que ia acumular para fazer os 18 no dia seguinte. Só que era isso que eu deveria ter feito, né? Mais um aprendizado aí. Parece sempre o mesmo erro, só que na realidade são circunstâncias diferentes, são situações diferentes, né? Mas aí, enfim, eu acabei dando esse excesso de treinamento aí, da sexta para o sábado. E no domingão, que era 18 quilômetros, não aguentei treinar, então não realizei esse treino porque eu senti o joelho e aí eu já me preocupei, eu já entrei com anti-inflamatório, passei a pomada, fiz um gelinho e graças a Deus, em questão de um dia eu já tinha me recuperado, até por toda essa minha evolução, né? Quanto mais treinado você tá, mais rápido é a sua recuperação. Se fosse há uns 6, 7 meses atrás, essa recuperação minha, mesmo com analgésico, mesmo com gelo, demoraria semanas, porque eu não era tão bem treinado como eu sou hoje. Então já uma dica para você ter sempre claro na sua mente. Quanto mais treinado, melhor é. Então eu fechei a semana do dia 14 ao dia 20 em 52 km semanal, sendo que era para fechar em 70 km. Mas tirou o longão, ficou nisso. A semana do dia 21 ao dia 27, os meus treinos longos, que foram nos mesmos dias que a semana anterior, ficou com a média ali de 3,58 por minuto. Meu pace ficou com essa média. E os tiros meus ficaram com a média de 56 segundinhos. Foram tiros de 300 metros. E eu esqueci de falar os tiros da semana do dia 14 ao dia 20. Foi a primeira que eu falei.
Os tiros tinham saído para 59 segundos. Aí dessa semana do dia 21 ao 27, melhorei, foi em 56 segundos. E o volume semanal da semana do dia 21 ao 27 ficou em 70 km. Semana perfeita, foi a semana passada, né? E essa semana, dia 28 até o dia 3, até o momento, hoje que é sexta-feira, eu fiz os treinos longos, que foram na segunda, na quarta e na quinta. Esses treinos longos meus ficaram com a média aí de 3,55 minutos por quilômetro, média de pace. Só falando dos treinos longos que eu estou fazendo, segunda-feira é 10, quarta-feira também 10, quinta-feira 14 e amanhã eu vou fazer 10 e no domingão, depois de amanhã, 18. Mas a média até o momento, 3,55. Vamos ver como eu vou fechar a semana. E os tiros, que na terça-feira eu fiz de 300, a média foi 57 segundinhos, a média dos tiros. Foram 14 de 300 com intervalo de 1 minuto. E hoje eu fiz tiros também, só que de 400 metros. Os tiros de 400 de hoje saíram com a média de 1 minuto e 18. Também 60 segundos de intervalo. E até o momento foram 45 km semanais. Mas a intenção é fechar no domingão com 73 km semanais. Então basicamente essas foram as minhas últimas semanas de treinamento. E agora respondendo à pergunta do Michel Natividade, já faz até um tempo que ele fez essa pergunta, mas eu vou responder nesse vídeo, que ele perguntou, ele falou assim: Everson, parabéns pelos treinos, tenho uma dúvida no trabalho de base, como deve ser feito, e se usa tiro nos treinos de base. Se você responder, agradeço demais. Bom, Michel, e a todos os que têm essa dúvida, eu não posso cravar nada porque eu não sou treinador, mas como eu disse no início do vídeo, eu vou estar falando o que eu tenho vivido de experiência para agregar a vocês o máximo de valor possível. O que acontece? Eu voltei de uma lesão há 6 meses atrás, né, que foi quando eu busquei esse meu treinador atual, e eu disse para ele tal, que eu estava com uma lesão na parte de dentro do pé, e ele falou o seguinte para mim: Everson, nós vamos fazer agora um trabalho de base, né, para que quando você entrar no momento específico, você suporte os treinamentos. E como que ele veio treinando? No início, eu não fiz treino de tiro. No trabalho de base, na minha trajetória, eu não fiz tiro. Nessa última vez que eu lesionei. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses só fazendo treino longo e fartlek. Né? O treino mais forte que eu fazia na semana era fartlek. Era 3 minutos forte, 2 minutos fraco. Aí eu fazia isso umas 4 vezes. Era o treino mais forte que eu fazia, eu não fazia tiro. E fora isso, era só treino longo. Só treino longo. No entanto, ele sempre me pedia para tentar correr visando os 4:1. Só que esses 6 meses atrás eu estava correndo ali os longos com a média de 4:20. Era o máximo que eu estava aguentando. Olha só para você ver como eu evoluí. Né? Hoje eu já rodo abaixo de 4:1 com uma certa tranquilidade. É claro que sofro, canso, mas já estou suportando segurar. Então, basicamente, o meu trabalho de base foi feito mediante treinos longos e fartlek. Esse fartlek eu fazia 2 vezes por semana. Era basicamente os dias de fazer tiro, só que eu não fazia tiro, eu fazia fartlek. Então, o que eu te aconselharia? Primeira coisa, eu não sei qual fase você está. Eu não sei se você está vindo de lesão, eu não sei se você está começando a treinar agora. O que eu te indico de primeiro momento, e você não tiver treinador, é você fazer um treino longo, no máximo 3 vezes por semana, pelo menos nos 2 primeiros meses. Faz treinos longos 3 vezes na semana e uma única vez na semana você faz um fartlek, né? Que não é um estilo de treino que vai exigir tanto da sua musculatura, mas também você não vai ficar assim, só em treino longo. Você vai exigir do seu cardiovascular algo a mais, né? Porque o intuito do fartlek é esse. Você não chega a seu extremo, mas você também não fica na maciota, né? Então, esse estilo de fartlek, onde você faz 3 minutinhos numa intensidade forte, 2 minutinhos numa intensidade fraca, você pode fazer esse ciclo aí de repente umas 3 vezes, né?
3 minutos forte, 2 minutos fraco, 3 forte, 2 fraco, 3 forte, 2 fraco. E aí você vê como o seu corpo responde. E aí, conforme for passando as semanas, você faz, de repente, 2 semanas depois, 4 vezes esse ciclo, no máximo. É o que eu, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, posso te dar como uma dica, de repente, né? Mas, entendeu? Então, basicamente, pelo menos nos 2 primeiros meses, segue esse estilo que eu acredito que não vai pesar tanto, né? Se você é um atleta que já tem o corpo, que já tem a mensagem da corrida no seu corpo, né? Você vê que eu estou sendo bem conservador, porque eu não sei qual que é o seu caso. Mas se você estiver começando agora a sua trajetória na corrida, o que eu te indicaria é basicamente diminuir um pouco o volume semanal. O que você tem que ficar esperto quando você está começando a correr é no volume semanal. Não faça um volume, pelo menos assim, pelo que eu tenho em mente, pelo que eu já vivi na corrida, eu não acredito que talvez para um iniciante seja adequado fazer um volume semanal acima de 35 km. Pode ser que um treinador experiente venha dizer totalmente o contrário, não tenho propriedade para isso. Mas a dica que eu te daria é não fazer acima de 35 km semanais, se você é um iniciante, né? Agora, dividir os treinos, sabe, fazer tudo certinho, aí cabe a você estar pesquisando, tem outros vídeos que eu falo sobre isso também, enfim. Mas basicamente é isso, Michel. Não sei se eu fui claro, né? Mas é o que eu posso dizer no momento. E teve uma outra pessoa, que é o Paulo Paz, ele falou, muito bom, fala sobre excesso de treino. Bom, Paulo, excesso de treino é lesão, meu amigo. Não tem muito o que falar, é lesão, né? Mas enfim, vamos ver o que dá para agregar no que diz respeito a isso. Excesso de treino, basicamente, o que acontece? Por exemplo, se você fez um treino forte, tanto de tiro como um treino ritmado, um treino um pouco mais forte, o que você tem que estar ligado? Que naquele dia você não vai poder fazer nenhum tipo de atividade que exija a sua musculatura, né? Eu caí na besteira uma vez de acabar de fazer um treino, não era nem treino forte, era rodagem. Eu acabei de fazer o treino e logo seguido do treino eu fui fazer fortalecimento. Não é que eu não faço fortalecimento, eu faço, mas eu não poderia ter feito essa besteira. Acabei de treinar, já fortalecer, o que deu? Overtraining, excesso de treino, né? Então, machuquei, fiquei 2 dias ali perdido. Então, quando a gente fala em excesso de treino, o que você tem que ter muito claro na sua mente é que quando você acaba de fazer um estímulo, você precisa de, no mínimo, opinião minha, o que eu acredito, você precisa de, no mínimo, 12 horas de descanso. Se você já é um atleta, né, que já tem o corpo preparado. Se você não tem, se você está começando, você precisa no mínimo ali 24 horas, um dia, né? Dependendo do seu condicionamento físico, talvez até um pouquinho mais. Só que é isso que você tem que ficar esperto. Excesso de treinamento, cara, é lesão, não tem boca. Não tem boca. E excesso de treinamento, por exemplo, para um atleta de elite, o que provavelmente é? O cara que já é da elite, o cara está acostumado a treinar 2 vezes por dia. Mas se ele acaba de fazer um treino de 10 km de manhã, o adequado seria ele fazer à tardezinha outro treino. Se ele faz um de manhã e de repente meio-dia, ele já precisa dar um trote ou dar uma corridinha rápida, sei lá, porque para não perder um ônibus ou para fazer alguma outra coisa, aquela corridinha ali já vai influenciar, talvez já vai pesar para ele, né? A gente que somos atletas que estamos buscando, a gente, não sei se você está buscando esse nível profissional, mas eu, por exemplo, a mesma coisa, você mesmo se formador também é a mesma coisa. Então a gente tem que estar muito ligado nessa questão, porque o que quebra qualquer atleta, independentemente de qual seja a sua pretensão, se é chegar lá em cima, se é focar na alta performance, se é só perder peso, se é só manter qualidade de vida, independente de qual seja a sua pretensão, o que quebra qualquer atleta é lesão, é machucar, entendeu? É machucar, porque se você se machuca, você coloca tudo em xeque, tudo, né? Então é o que eu tenho a dizer, não tem muito o que dizer, né, no que diz respeito a isso, é isso, basicamente. Eu espero que eu tenha conseguido agregar o máximo de valor possível para você, tem vários conteúdos aí interessantes também na minha página, no meu canal,
E o próximo vídeo, eu te aconselho muito, eu vou fazer uma playlist nova, no qual eu vou dar dicas, né, sacadas assim que me vêm no dia a dia, coisa até simples de repente, coisa que a gente sempre escuta, só que vou tentar colocar um ponto de vista um pouco diferente. E o próximo vídeo eu vou estar falando sobre quem quer perder peso correndo. Quem quiser perder peso correndo, eu tenho uma dica muito top se você tá com essa pretensão ou se você conhece alguém que tem essa pretensão. Então, próximo vídeo eu vou dar uma dica rápida, já dando início a essa nova playlist falando sobre isso. Não perca! Esteja sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Um bom final de semana. Bye! Fui!